Salve, galera! Rapaziada, tem dia que é noite, né? Tem dia que é noite. E hoje, definitivamente, foi aquele dia pra gente olhar pra essa televisão, tomar uma cerveja depois e, porra, tentar dormir daquele jeito mal-humorado pra acordar no dia seguinte, entrando já no grupo de WhatsApp, tentando entender o que aconteceu, né? Enfim, não foi uma derrota, mas não foi uma vitória que era possível. O Botafogo empatou em 0-0 com a equipe do Grêmio, rapaziada. Enfim, óbvio que tem contexto, né? Perdão, é o que eu acabei de ver na televisão. Dos últimos 4 jogos, o Botafogo empatou 3, né? E uma vitória foi só por 1-0. O Botafogo diminuiu o índice de gols. Claro que tem contexto, né? Mas, de fato, nessa partida o Botafogo esteve bem abaixo, tá legal? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. E a gente começa a falar sobre esse jogo que aconteceu em Brasília, né? Por quê? Por conta da tragédia no Rio Grande do Sul. O primeiro jogo era para ter acontecido na Arena do Grêmio, por motivos óbvios não aconteceu. Não houve a inversão do mando de campo, e aí o Botafogo jogou o primeiro jogo em Cariacica. E a ideia era um campo neutro também nesse jogo. Foi um acordo, uma cordialidade entre os dois times, né? Desse jogo, portanto, acontecendo no estádio de Mané Garrincha, né? No estádio de Brasília, no Mané Garrincha, que tava assim, geralmente o gramado é ruim e tal, mas o gramado tá um tapete, né? Não é desculpa, né? Inclusive a seleção brasileira vai jogar daqui 2 semanas por lá. Mas, enfim, falando um pouquinho sobre toda essa situação, né, do jogo. O Botafogo, ele começa, né? Primeiro, linda festa da torcida do Botafogo, mais uma vez, né? Mas o Botafogo, ele começa assim, cara, eu acho que meio desligado, desconexo em campo. Primeiro falando um pouco sobre a escalação. Eu tô gravando aqui logo depois do jogo, tá? Então, eu naturalmente não assisti a coletiva de imprensa do Arthur Jorge. Eu não entrei em contato com ninguém do clube. Então, eu não sei por que, por exemplo, Gregory, Marlon Freitas, Igor Jesus, né? Por que eles não jogaram, não continuaram, não começaram jogando? Por que o Botafogo entrou com um time alternativo? É claro que tem um desgaste, né? Pelo amor de Deus, o Botafogo jogou 2 epopeias contra o São Paulo, né? Passou por uma situação de tensão absurda, né? Foi um jogo extremamente desgastante. O Botafogo tá realmente sem perna, né? Por conta da Libertadores, é absolutamente natural. Teve um clássico também, né? Que foi muito desgastante, muito intenso, que o Botafogo conseguiu a vitória só aos 50 minutos contra o Fluminense. Mas fato é que o Marlon, cara, honestamente, porra, cara, hoje eu acho que deu pra perceber que a gente é muito dependente do Marlon. Muito, 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 muito. A gente pode criticar em alguns momentos ele, tem gente que tem remorso dele no ano passado, ele é um cara que ele é meio, às vezes ele, força demais as jogadas, beleza. Mas somos muito dependentes dele, tá? Da saída de bola dele, da construção, da bola longa, da visão de jogo. Ele é um cara que tem visão periférica, ambidestria pra construir. Então, assim, cara, de fato, eu fico assustado. Eu acho que é uma coisa que a gente vai ter que buscar. Claro que agora, né, o foco, nos 10 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, nesses 3 últimos jogos de Copa Libertadores, né, nessas 13 finais que o Botafogo vai ter até o fim do ano, nesses desafios de Brasileiro e Copa Libertadores. Óbvio. Mas no ano que vem a gente vai ter que começar a buscar no mercado um jogador, né, que faça função também no Marlon, cara. Porque hoje, né, a gente tem elenco, a gente tem ali o Danilo, o Tietê, quebra um galho e tudo mais, mas o Marlon, pô, irmão, é brutal a diferença quando não tem o Marlon. E quando uma equipe que tá brigando pelos principais títulos, que tem o poder aquisitivo que o Botafogo tem hoje, tem uma lacuna muito grande, um espaço muito grande entre o titular e o suplente, é porque tá na hora de olhar para essa posição, tá? Mas enfim, esse é assunto para depois. Não achei nem que o Tietê foi o grande problema. Acho que o Danilo foi muito mal, tá, no jogo. O Alan entra depois e acho que a gente começa a ter um pouco mais de volume. Eu, de verdade, juro que eu queria entender, né, o que significa o Alan ter tão pouca minutagem, por que o Arthur Jorge abdica tanto, né, de utilizar o Alan. Enfim, Marçal muito seguro. O Bastos hoje, apesar do gol anulado, né, cara, é uma pena, cara, eu comemorei demais o gol, cara, não vou mentir pra vocês, não. Porra, cara, impedido, o Júnior Santos, porra, entrou, né, você vê que ele entra, né, dando aquele salseiro já, aos poucos ele vai retomar o ritmo de jogo dele, vai ser muito importante, né, Matheus um pouco abaixo,
Enfim, o Almada, o Savarino entrou até, enfim. O Luiz Henrique fez um ótimo jogo. O John, muito seguro mais uma vez. E o Tiquinho, assim, cara, porra, importante a gente falar, cara. Assim, o Tiquinho tem outra rotação, né? Tudo bem que eu acho que ele é um cara que ele não se encaixa nesse estilo de jogo de muita movimentação, muita mobilidade do Arthur Jorge, mas ele tá em outro plano, assim, é outra parada. O Igor Jesus, ele pode errar, às vezes um passe, uma finalização, né? Enfim, o Júnior Santos errou o chute no momento da bola que sobrou pro Basto fazer o gol. Mas o Tiquinho não tá nem chegando na bola, sabe? Enfim, é uma parada que me deixa chateado, porque, porra, mano, é um cara que joga pra caralho, sabe do potencial. Enfim. E aí, cara, no primeiro tempo o Grêmio foi melhor, né? No segundo tempo, o Botafogo foi melhor, teve mais volume. E o árbitro, cara, bizarro, assim. Né? Pra não falar que eu tô sendo clubista, né? Pra não falar que eu tô sendo escroto, né? Que eu tô sendo babaca, né? Enfim, porra, falando que o Botafogo foi prejudicado, eu acho que o Botafogo jogou mal e ponto. Né? Mas o Maguielson, né, primeiro, qual é a intenção da comissão de arbitragem em colocar um árbitro que tem 3, 4 jogos de Série A para apitar uma partida entre um time que está brigando pela liderança, que está brigando para manter a liderança, e um jogo entre um time que está brigando para não cair? Dois gigantes do futebol brasileiro. Qual o sentido? Qual o nexo? Desculpa. Segundo ponto, né, que é muito, mas muito importante, né, muito corriqueiro. Cara, assim, para não falar que eu tô falando só do Botafogo, né, que travou o jogo e tal, o que significa a falta, né, a expulsão que ele deu do Gonçalves, né, o Gonçalves deu mole, né, tal. Mas agora, se a gente reclamou da expulsão do Gregory, né, o Gregory expulsou a arbitragem, né, contra o Bahia, expulsou o Gregory naquele jogo, isso também não é expulsão, gente. E eu acho que ele estragou o jogo, eu acho que foi pior de verdade, ele ter expulsado o Gonçalves, porque ele travou mais ainda o jogo. Aí ele deu 9, ele deu 12, no fim ele deu 10, aí ele terminou o jogo, no fim das contas não terminou, mas aí voltou atrás, terminou de novo. Cara, uma tragédia a arbitragem desse cara. Enfim, rapaziada, o Botafogo não tem desculpa, o Botafogo jogou mal hoje, né? Tudo bem, o Palmeiras também jogou mal, né? Mas tá mais inteiro fisicamente, isso é uma parada que é importantíssima. Agora o Botafogo, depois de um bom tempo, vai ter pelo menos uma semana aí, né, pra treinar, beleza? Para se preparar para um jogo, né, contra o Atlético Paranaense. E agora, né, já que o Botafogo não fez a parte dele contra o Grêmio, né, num jogo, num campo neutro, agora vai ter que jogar contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, né? O Botafogo vai ter que buscar esses pontos de alguma maneira, cara. A gente sabe que o Botafogo ele tem dificuldades por lá, mas vai ter que buscar. O Botafogo mantém a liderança do Campeonato Brasileiro. E para quem tá achando que o mundo vai ser esse conto de fadas, rapaziada, não vai, não adianta, né? Vai ser essa parada, irmão. O Palmeiras tá dormindo e acordando só pensando no Campeonato Brasileiro. Então acaba sendo natural que em alguns momentos eles encostem mais, pode ser que eles tomem a liderança num determinado momento, pode ser que, porra, aí a gente vai lá e abre mais pontos de vantagem, vai acontecer. O importante é nos mantermos consistentes, da mesma maneira que o Palmeiras vai se manter, até o confronto entre Botafogo e Palmeiras no Allianz Parque. Enfim, rapaziada, é isso, e a gente vai ter pelo menos um mês, pelo menos 3 semanas, para pensar apenas em Campeonato Brasileiro. Fui!